Glória a Deus por esse tempo precioso, que nós estamos aqui no templo, que você está em casa. Enquanto acontece o louvor, eu fico vendo ali o povo escrevendo boa noite, as pessoas se cumprimentando. E como é bom ver que vocês e nós continuamos dispostos a buscar deste evangelho, buscar deste Deus tremendo e buscar deste avivamento que Ele tem desafiado a mim e a você a buscar e a experimentar, crendo que esse é um convite dele para que nós possamos cada vez mais negarmos a nós e buscar mais dele, para que a gente possa refletir aquilo que ele tem falado na minha vida, aquilo que ele quer na minha vida e na sua. Nós estamos neste período, na Igreja Batista aqui do Jardim Pinheiros, trabalhando sobre o avivamento, e desde o mês de julho, do início do mês de julho, nós estamos sendo desafiados, pelo menos para mim é um desafio, acho que para todos nós porque são pontos tão conflitantes que o Senhor tem falado conosco, para que eu possa mudar na minha vida aquilo que Ele quer, para que possa fluir em mim o avivamento. E o que é o avivamento? O avivamento é essa intimidade com Deus, é esse buscar de Deus, é esse viver de Deus de uma forma tão intensa que por onde eu ando eu consigo transbordar de Deus. Como se eu fosse um copo e a água está enchendo e aí transborda. Não porque tem demais, mas porque eu tenho permitido ser um canal de bênção onde Ele me conduz. E nós entendemos nesses dias que eu só serei transbordante na presença de Cristo se eu for como Ele quer e não como eu quero. Se for do meu jeito, da minha forma, não vai acontecer, porque Deus é muito claro de como Ele espera para que a adoração aconteça, como Ele espera que eu e você estejamos, para que Ele possa, de fato, não só se revelar a nós, mas nos colocar como instrumento nas mãos dEle. Eu me lembro muito que antes da minha conversão, há 20 e poucos anos atrás, eu era um daqueles que dizia assim, cada um vai a Deus como quer. E eu dizia para Tânia, na época para minha esposa, Tânia vinha de um lar com conteúdo cristão, e eu dizia assim para ela, vocês são muito limitados usando somente a Bíblia, porque eu achava que a Bíblia era rasa e que não era o suficiente para fazer este evangelho e preencher aquele vazio que nós temos no coração, que só com a palavra dele. E aí eu aprendi de uma forma muito dura que eu tenho que vir a Deus como Ele quer e não como eu quero. Que eu preciso andar como Ele quer e não como eu quero. E quando Jesus diz lá em João 14:6, se não me engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Ele está sendo específico como eu devo caminhar, como eu devo fazer para chegar até Deus, que é somente através dele. E nesta proposta, nesse desafio que nós temos para fluir o avivamento, para ir às águas profundas, e cada pregação, eu imagino que nós estamos dando um passo e outro passo, e cada domingo ou em cada quarta-feira a gente está podendo se aprofundar aqui nas águas, e alguns dos pontos que nós já trabalhamos até agora nesse convite que nós recebemos, primeiro é que nós precisávamos trabalhar o ódio, a amargura e o falso perdão. E aí eu me lembro que nessa pregação, por que falso perdão? Porque talvez eu passei uma vida inteira dizendo que perdoava, mas o meu coração estava cheio de amargura. E o convite aquele dia foi, abra o coração, libere tudo isso, para que entre mais de Deus em você e você possa ter mais dele em você. No segundo ponto que nós fomos confrontados é o ponto sobre a fofoca, insinuação e calúnia. E talvez para alguns digam, nossa, isso atrapalha o avivamento, sem dúvida nenhuma, porque isso não pertence a Deus. Deus quer que a gente ande em unidade, numa parceria, entendendo as diferenças, que foi a pregação de hoje de manhã, mas permitindo integridade no relacionamento. Nós vimos o terceiro ponto, e eu brinquei, não dá para você dizer assim, eu vou ficar com Deus, como os adolescentes fazem, Deus quer um compromisso sério, Ele não quer ficar, Deus quer um namoro, um noivado, um casamento, Deus quer um relacionamento constante e extremamente sério. Então eu não posso brincar na minha relação com Deus se eu quero de fato fluir deste avivamento. Ele quer um relacionamento duradouro. Depois nós vimos que nós precisávamos, enquanto igreja individual e enquanto igreja coletiva, estarmos de braços abertos, receber aqueles que Ele quer neste lugar, amar aqueles que Ele conduz aqui, não importando quem seja ou como chegam, mas que o meu e o seu papel é sermos braços e dar abraço, mesmo quando a gente não pode dar abraço, mas no mínimo expressar o amor de Jesus, respeitando um ao outro, assim como nós
gostamos de ser amados e respeitados. E hoje de manhã foi o grande desafio de ser parte de um corpo. E nós olhamos o texto de Coríntios, onde Paulo nos compara como partes de um corpo. E ele fala muito profundamente que a orelha tem função, como o nariz tem função, como os olhos têm função, e nós trabalhamos cada ponto desse, e eu disse, eu preciso da minha igreja como a minha igreja precisa de mim. Então, se você é parte deste corpo, você tem algo a contribuir neste corpo. Então, o convite foi, saia da zona de conforto, saia do comodismo, saia do marasmo e venha servir. Porque quando nós servirmos aqui, o Senhor nos levará para a honra e glória dEle, para alcançar pessoas para a honra e glória dEle, e nós vamos então experimentar o fluir do avivamento. E aí o que é então, pastor, o avivamento? O que vai acontecer quando essa igreja experimentar o avivamento? E aqui eu estava olhando lá o livro do Dr. Gregory Frizel, e ele fala, ele pontua lá no início do livro dele, né? O que acontece quando uma igreja vive o avivamento? Então, a igreja vai ser transbordante, ela vai se encher de pessoas para a honra e glória dele. Porque as pessoas virão, e as pessoas se sentirão bem, e as pessoas ficarão, para que juntos possamos levar o evangelho e trazer cada vez mais para a honra e glória dele. E como tem sido lindo, como nessa noite, olhar e ver tantos visitantes. E como tem sido lindo olhar em todos os cultos, tantas pessoas nos visitando e conhecendo a igreja. O segundo ponto que ele trabalha é que quando a igreja vive o avivamento, ela tem uma mudança radical na igreja. Por quê? Porque as vidas que aqui estão são transformadas, mas as vidas que aqui chegam também poderão passar pela transformação. Interessante porque se você pega alguém que caminha há muito tempo no evangelho, talvez essa pessoa experimentou menos de transformação do que aquele que chega e se permite ser moldado e mudado pelo Espírito de Deus. Eu não entendia no começo da minha caminhada que o Espírito de Deus transformava. E eu fechei o meu coração dizendo, o homem não me transforme. Realmente o homem não muda ninguém, mas o Espírito de Deus muda. E quando eu sento com todas as pessoas no meu gabinete para conversar, eu posso em algum momento olhar nos olhos delas, daquelas que estão chegando ou daquelas que estão aqui, e eu posso ter um frio no meu coração, a barriga esfria diante de tantos desafios, mas eu olho para elas com uma convicção. Elas estão diante do Espírito de Deus e não de mim. E quem pode mudar o coração de cada um deles, assim como o meu foi transformado, é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. É o Deus que tem prazer em transformar todos que aqui chegam, como Ele continua transformando a minha vida em cada dia. E até o último dia da minha história, Ele terá coisas para mudar na minha vida. E na sua também. E nós precisamos nos permitir ser moldados por Deus. O que acontece quando nós, então, nos enchemos do avivamento da presença de Deus, é que esse amor que nós vivemos, ele vai transbordar. E ele vai transbordar para alcançar sem distinção. Ontem a gente assistiu um filme no Netflix, eu não lembro, você lembra o título dele? Um filme lá que eu ouvi falar no Netflix, e ele fala um pouco sobre isso, sobre esse amor que transborda. Uma mulher que resolve ir para um lugar e fazer um trabalho social, e o marido dela não queria muito, e ele vai para... Vocês lembram o nome do filme? Como que é? Me ajuda aí. Somos Todos Iguais, exatamente. Recomendo assistir. Vocês viram ontem também? Nós vimos ontem o filme em casa. Vocês também, Elaine? Olha que bênção. Me arrepiei aqui. Somos Todos Iguais. Assistam o filme. Tarefa de casa para a semana, tá? Anota aí. Pipoca e o filme. Somos Todos Iguais. Esse filme, eu não vou contar, né? Eu não vou fazer spoiler do filme. Mas vale a pena, gente. Vale a pena. Ele fala desse amor que transborda. Sabe que eu fico impactado? Que quando a gente se coloca em movimento transbordando desse amor de Deus, aquilo que você tem de nojinho, de mimimi, de resistência, vai caindo, porque o Espírito de Deus vai te usando e você não se importa mais. Me lembrei aqui, o ano passado nós íamos para a Amazônia, né? Íamos, em julho. E aí eu olhei aqui a Cris, que até aceitou o desafio de ir para a Amazônia, estava ali cheia de luta, mas orando, e aí Deus não permitiu, porque veio a pandemia. E quando a gente vai, né, o Fábio também, quando a gente vai para um desafio desse, quando a gente chega num lugar desse, cheio de medo, cheio de dedos, cheio de temor, quando a gente se coloca à disposição, Deus vai na frente, Ele abre portas, Ele toca corações, e a gente fica meio perplexo assim, porque Deus está interessado no mover, Deus está se movimentando. E Ele vai se movimentar através de mim e de você.
Ele vai usar a minha vida e a sua nesse movimento que Ele quer fazer no mundo. E nós experimentamos agora 1 ano e meio, quantas pessoas recolhidas sem Jesus, quantas pessoas desesperadas, trancadas nas suas casas, sem esperança. E eu e você temos esperança para levar. E muitas vezes a gente se encolhe e diz assim, Senhor, eu não sei falar. E um dos pontos que o Espírito de Deus nos desafiou nesses dias, abre a tua boca, se coloca em movimento e o Senhor vai te usar, porque a obra é dele, o interesse maior é dele. Contando para alguém esses dias, não sei se foi em pregação, eu acabo me perdendo, de um missionário que eu conheci há alguns anos atrás, com o pastor Silvanir. Esse missionário estava no Senegal, e ele foi para um lugar muito desafiador, e lá existe uma cultura, ou existia, talvez ainda exista, eu não sei, que os filhos mais velhos daquele povo, de uma casta, porque lá existem seriam vários povoados, né? E dentro daquela cultura, o filho mais velho, ele era colocado num mosteiro para viver como servo dos monges, e ele servia ali sexualmente, com trabalho, ele era colocado como escravo no trabalho. E quando esses meninos chegavam com 11 ou 12 anos, eles já estavam então doentes com AIDS, e eles eram jogados fora, literalmente jogados na rua, e eles morriam, e essa era uma forma de purificação, o pensamento deles era esse. Eles morriam, então, como uma forma de purificar a família. E aí esse missionário chega naquele lugar, começa a ver a situação, o que Deus fala para ele? Recolhe os meninos da rua, traz para algum lugar. E aí, se não bastasse esse confronto, lembrando que lá a vaca é sagrada, o que esse homem faz para levantar recurso? Ele é gaúcho, ele abre uma churrascaria. E aí eu disse para ele assim, irmão, que desafio, você é muito corajoso. E ele disse assim para mim, pastor, o maior interessado é Deus. E aquilo para mim foi presta atenção. O maior interessado é Deus. Então, quando você abrir a tua boca, quando você se colocar em movimento, quando você disser assim, Senhor, eu não sei, eu estou com medo, mas eu vou. Ele vai fazer através da tua vida e Ele vai transbordar daquilo que Ele está enchendo o teu coração. Por isso, não deixe de viver o que Deus tem falado através dessa igreja. Não deixe de experimentar daquilo que Deus quer fazer através da tua vida, porque os valores vão mudando e a gente vai olhando para nós, para a nossa imperfeição, para os nossos defeitos, para as nossas mazelas, mas a gente vai se alegrando em ver Deus nos usando, para a honra e glória do nome dEle. O último ponto, o que a igreja vai viver com o avivamento? O nome de Deus vai receber glória. E Ele merece. Ele é o único digno de honra, glória e louvor. E nós vamos glorificar o nome de Deus quando nós nos colocarmos, então, diante dEle. E nós vamos continuar essa noite, olhando com profundidade como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo 4, verso 23 e 24, para nós começarmos a nossa reflexão. João 4, 23 e 24. E a palavra do Senhor diz assim, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. De novo? Mas virá o tempo, e esse tempo é hoje, tá? E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Um outro texto, se você quiser abrir aí também a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 19, e tem também o verso 20, mas eu vou ficar só num deles, que ele nos orienta dizendo assim, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. E aí você pode perguntar, será que eu posso atrapalhar a ação do Espírito Santo? Posso. E como posso? Vamos orar? Mais uma vez? Pai, te louvamos por esse tempo de adoração tão precioso. Te louvamos porque é muito bom estar na tua presença.
Te louvamos porque como é bom sentir a Tua presença no nosso meio. E queremos pedir agora que o Senhor fale no nosso coração, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa mudar na minha vida e de cada um de nós que aqui estamos e os que estão nas suas casas, exatamente aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Hoje nós vimos de manhã sobre o desafio de sermos parte deste corpo, de eu olhar para você e achar você estranho, e você me achar estranho, e você olhar para mim e ver as minhas imperfeições, e eu olhar para você e ver as suas imperfeições, e ainda assim nós caminharmos juntos, entendendo que se eu sou parte desse corpo, se eu não estou em funcionamento, vai fazer falta para que a obra de Deus aconteça. E agora à noite, numa sequência daquilo que o autor trabalha, ele nos chama a atenção, dizendo que se eu quero um relacionamento profundo com Deus, eu preciso me concentrar em Deus, e se eu quero avivamento, eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus. Relacionamento raso não vai me levar a lugar nenhum. Se eu quero ter uma relação profunda com Deus, viver isso que o Senhor tem nos desafiado, eu tenho dito aqui que quando eu e você, enquanto igreja, vivermos este avivamento, quando nós abrirmos a boca, pessoas aceitarão a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu disse que onde nós orarmos por libertação de cativos, pessoas serão libertas. Onde nós orarmos por cura, Deus pode fazer a cura, mas para isso eu preciso ir fundo. Eu preciso deixar aqui a margem e eu preciso de fato caminhar e no centro da vontade dele. E o desafio dessa noite é esse. Para fluir o avivamento, para ir às águas profundas, a gente recebe esses convites que eu trouxe aqui, que nós temos estudado sobre ele nesses dias, mas eu preciso de fato me colocar em comunhão com Deus. E aqui eu quero começar pedindo perdão a você, porque a intenção da minha pregação e daquilo que o autor traz não é uma acusação, não é para te constranger, mas é para nos alertar. É para nos alertar para que a gente possa pensar como eu e você estamos lidando com Deus, nas coisas de Deus, quanto tempo nós separamos para Deus e quando separamos, a gente de fato tem integridade naquele tempo ou a gente está meio com Deus e meio nas outras coisas? Eu tenho um pensamento acelerado, a minha cabeça passa 500 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma dificuldade imensa de me concentrar. E quando eu estou aqui, por exemplo, o louvor está acontecendo, eu lá, preocupado em dizer boa noite para os que estão nos visitando, mas ao mesmo tempo olhando a pregação e repensando, mas aí eu quero adorar a Deus, porque eu amo adorar a Deus através do louvor. E aí eu às vezes falo para mim mesmo assim, centra e adora a Deus. Porque senão eu me preocupo com N coisas enquanto eu estou aqui e eu não adoro a Deus. Enquanto eu estou, às vezes, sentado no banco, e várias vezes já estive, eu não sei como você lida com o teu pensamento enquanto uma pregação está acontecendo. Eu não sei se você tem que pôr uma cordinha na tua mente aí para puxar ela de vez em quando e dizer assim, volta para cá, não vai para amanhã, amanhã é segunda. Vem para cá, absorve o hoje, esquece o amanhã, porque senão você não vai absorver daquilo que Deus quer falar. E muitos de nós lutamos com isso. E a gente ora antes do culto aqui, Senhor, mantenha a nossa mente cativa no seu altar. O que é isso? Manter a mente cativa no altar é pedir para que Deus, o Espírito de Deus, esteja ali cutucando em mim e você o todo tempo, dizendo assim, presta atenção aqui, no agora. Você está aqui, o amanhã ainda virá. E talvez ele nem chegue. Talvez o amanhã não chegue. A gente pode morrer. Nós não temos controle sobre o tempo e sobre a história. Então foca no aqui, Deus está falando com você. A gente diz assim, quando você entra aqui, você não veio por um acaso, você veio por um convite. E mesmo que você seja membro dessa igreja, o convite que você recebeu não foi de mim, de um amigo, da esposa, do marido. Esse convite vem de Deus. E para que a gente vem aqui? E eu amo vir aqui de manhã e à noite, mesmo antes de ser pastor, porque eu quero adorar a Deus. E quando eu entro aqui, eu adoro a Deus? Ou eu divido meu tempo com as preocupações que tomam conta da minha mente? Nós temos feito alguns estudos através de redes sociais, do Google Meet, eu estou já acho que na 3ª turma, e nós estudamos muito sobre oração, o retorno à santidade, bem profundo, muito legal.
E aí, quando nós estudamos sobre a oração, um dos pontos que a gente fala é sobre a centralidade na oração. E é muito comum também, eu sou daqueles que perco sono, eu durmo muito tarde, fico falando com Deus, né? Eu sou do turno da noite, e aí às vezes estou ali falando com Deus, sério gente, eu começo ali a orar, Senhor, aí é uma empolgação, é lindo, né? Deus está ali, e aí de repente eu vejo Deus está sozinho porque eu estou já aqui na igreja pensando em quem eu vou atender, pensando como vou fazer, e eu creio que isso não é só comigo, eu creio que isso acontece com todos nós. Mas a gente precisa tentar ter essa centralidade de vir de fato viver o tempo com Deus, de experimentar, de parar para ouvir, que é o grande desafio. Quando nós estávamos cantando aqui sobre a canção do Emaús, né, daqueles homens que estavam com Jesus, e eu quis vir aqui na frente para trazer o texto, né, a Lari já tinha ministrado, mas porque às vezes eu e você estamos caminhando com Cristo, Ele está ali falando, alertando, sinalizando, mas a gente não escuta. Ele está mostrando o alerta, o Espírito Santo está ali colocando seta, acendendo luzes, e nós estamos ali como que numa carreira solo, como se não tivéssemos um Deus presente, que nos cuida aqui hoje e agora, e a gente faz o nosso trajeto. E depois nós ainda paramos e falamos, Senhor, o Senhor não fez nada. A gente brinca que nessa questão de anjos, né? Senhor, manda os teus anjos para me proteger. A gente imagina lá, quando nós chegarmos no céu, se a gente vê os anjos que o Senhor mandou, né? Tadinho, casazinha meio quebrada, meio ali machucado, porque o trabalho que a gente deve dar no mundo espiritual, gente, é muito sério. Nós estamos falando muito sobre lutas, sobre batalhas espirituais. O mundo espiritual é real, ele está ao nosso redor o tempo todo. E nós, com essa consciência, às vezes caminhamos como se isso não fosse verdade, e a gente despreza ou não aproveita o tempo de absorver de Deus. Gostamos de pensar que domingo é dia de subir no monte para nos abastecermos dele, para na segunda descer o vale, e aí, transbordando do Espírito, levar desse Deus tremendo, que encharca a minha vida e a sua. E também se for para fechar e ficar só com a gente, não vale. Deus quer usar a minha vida e a sua. E a nossa reflexão hoje passa por esse despertar. Despertar, para nos alertar, para nós termos alegria em dedicar o nosso tempo a Deus. Dedicar de verdade. Dedicar de verdade. Dedicar não reclamando, não murmurando. Dedicar com uma alegria no coração. O autor lá trabalha que algumas pessoas vêm à igreja e aí se atrasa 10 minutos... As pessoas, graças a Deus aqui, ninguém faz isso. Louvado seja o meu Senhor, graças a Deus. Eu não vejo isso acontecer na igreja. Imagina você estar pregando e as pessoas estão olhando para o relógio, olhando para você, olhando para o relógio, olhando para você, como se fosse cronometrado o tempo que ele dispensa para estar ouvindo a palavra de Deus. Eu sou extremamente preocupado com o horário, eu não gosto de atrasar, mas é uma tendência minha. Mas tem pessoas que graças a Deus, de novo, eu não vivi isso aqui na nossa igreja, mas alguns pastores comentam, né, que as pessoas chegam a dizer, olha, atrasou o culto 5 minutos. Então, de novo, é como se fosse um clube onde eu venho para poder receber naquele curto espaço de tempo e vou embora, e é como se fizesse uma obrigação e não um prazer de estar na presença de Deus. Para mim, o conceito de obrigação era outro que eu tinha lá atrás, antes de conhecer verdadeiramente Jesus. Mas quando hoje eu entendo que o meu domingo é para a adoração a Deus, e não que eu não adore de segunda a sábado, mas quando eu entendo que o domingo nosso lá em casa, e a gente aprendeu isso logo que nós nos convertemos, para que é o nosso domingo? Para Deus. O resto que a gente faz é um plus. A gente pode passear, pode receber pessoas, faz almoço, mas o nosso domingo, né, a Tânia está ali, a Raíssa está ali, minha filha, né, e nós sempre tivemos essa convicção. O nosso domingo é para Deus. Nossa, mas que cruel, para nós é um prazer imenso. Porque estar na presença de Deus precisa ser um prazer na minha vida e na sua. Gente, nós vamos passar a eternidade na presença de Deus. É a eternidade. Você sabe o que é a eternidade? Eu não consigo dimensionar e explicar. O nosso tempo aqui é curto. Né? Hoje eu falei de manhã, eu reconheci pela primeira vez que eu estou começando a envelhecer. Cheguei em casa, a Tânia estava chocada, disse que o pastor Robson ficou escandalizado.
Mas já passou, a maior parte da minha vida já passou. Eu estou mais para morrer do que para viver. Embora a gente saiba que não é nesta sequência que as coisas acontecem. Mas aqui passou muito depressa, e para você que é novo também vai passar. Agora imagina o que é a eternidade. Se você não tem prazer em parar o teu tempo para estar com Deus aqui, talvez na eternidade você vai ter dificuldades. Eu espero que não. Não sei como vai ser lá. Eu estou aqui, me perdoem, tá? Eu estou dizendo algo que nem é bíblico, me perdoem. Mas pelo menos o exercício a gente precisa fazer, de nos alegrarmos na presença dele. Então, quando você vem à casa de Deus, tem alegria. Não se preocupe com o horário. Até porque nós, enquanto pastores, quando estamos ministrando, nós sabemos que uma pregação com mais de 40 minutos, ela já deixa de ser produtiva. Não vai captar, não vai mais ouvir. Mas aí se canta um louvor a mais, já reclama porque... Meu Deus, é o seu tempo de adorar a Deus, o tempo de canção. Feche os seus olhos, pensa na letra, Deus está recebendo a sua adoração. Então não queira abreviar, se alegre nesse tempo. Usufrua desse tempo. Viva com intensidade, porque esse tempo vai passar. E aqui o texto que nós lemos diz que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é neste tempo, nessa conexão vertical com Deus, que está aqui neste momento em espírito, tocando o seu coração, usando a minha vida para ministrar, é esse Deus que nós somos convidados a adorar, sem reclamar e sem murmurar. O autor nos leva a refletir sobre o valor que nós damos hoje. Eu quero ter qualidade de vida. E legal, né? Hoje fala-se muito disso. Então, eu quero ter qualidade de vida, eu quero morar em tal lugar porque eu quero ter qualidade de vida. E a gente pensa sempre na qualidade de vida física. E a qualidade de vida espiritual? Você se preocupa com ela? E a qualidade de vida na tua relação com Deus? Nós falamos que nós estamos bem, às vezes, né, fisicamente, mas espiritualmente a gente está lá com o raquitismo, com a inanição, porque a gente não lê a palavra, não para falar com Deus, e a gente vive como se eu só encontro Deus no templo. Isso é coisa do Velho Testamento. O Senhor está disponível em espírito e em verdade para você na tua casa, no seu trabalho, no seu carro, no ônibus, na sua escola, onde você estiver. E você tem a liberdade de falar com Ele. Então, o convite é para entrarmos na presença de Deus sem esse controle exagerado. Tudo bem, eu entendo que tem horário para almoço, que depois tem filho para cuidar, que tem roupa para lavar. Nós sabemos das coisas que todos nós temos para fazer. Mas quando a gente entende que aqui é passagem, quando nós estamos entendendo que aqui é um exercício para o céu, exercite mais o céu. Isso não quer dizer que você não vai cuidar do que precisa ser cuidado, né, do dinheiro que você tem que pôr na mesa, do arroz com feijão que você tem que lutar, do estudo que você tem que buscar. Mas separe um tempo para Ele, porque Deus espera adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas entram no culto, no templo, cronometrando o tempo, reclamando, e quando estende um pouco mais, né, saem daqui perdendo a bênção. E aí, me perdoem, mas eu pergunto, adoraram de fato ao Senhor? Vieram realmente com o coração aberto ou veio cumprir um protocolo? Todo compromisso com Deus é medido por Ele. Eu não tenho como e não quero medir. Mas Deus olha. Eu e você não experimentaremos o avivamento se não investirmos tempo com Deus. Se a gente tratar isso de uma forma relaxada, se nós tratarmos isso de uma forma sem conteúdo, se nós tratarmos do nosso jeito, você não vai experimentar o avivamento que esta igreja está te desafiando a caminhar junto, a pisar fundo em águas e ver de fato o mover de Deus. Então, se você compreende que o seu tempo aqui nesta terra, que o que você tem de mais importante aqui é o ensaio para a vida eterna, baixe as armas, baixe a ansiedade, tenha um pouco de controle, preocupe-se menos e aí invista menos nas coisas aqui para investir mais naquilo que é o reino e naquilo que Deus quer falar no teu coração e ministrar a sua vida. Então, se a terra é um ensaio, então enfoque mais do que é do alto e permita-se experimentar de Deus para que quando você chegar lá naquela mesa que nós cantamos e que nós falamos, para que você não fique perdido.
Né? E agora? Qual é o protocolo da mesa? E agora? Como que eu vou me comportar? Eu posso levantar? Eu tenho que ficar sentado? Estou brincando aqui, tá? Mas são exercícios que nós precisamos fazer. Ele trata um pouco sobre a inquietação durante o culto. E a inquietação durante o culto, ela pode acontecer de diversas formas. Então, de novo, se eu venho à igreja, para que eu venho à igreja? Além de ver vocês e estar em comunhão. Primeiro propósito de vir ao culto, qual é? Adorar a Deus. Se eu venho ao culto para adorar a Deus, e chega no culto, eu faço tudo menos adorar a Deus, é como se eu fosse no supermercado fazer compra e não fiz. Fui lá, andei pelo mercado, passei pela fila, enchi o carrinho, deixei o carrinho de lado e fui embora sem levar. E ainda paguei, mas eu não levo a compra para casa. Nas nossas lutas, que todos nós temos, nos nossos desertos, a necessidade de ouvir a Deus que eu tenho, e eu creio que para você não é diferente, Deus não está se escondendo de mim e de você, Deus está disponível para falar comigo e com você, e muitas vezes nós entramos aqui ou entramos em algum lugar para ouvir a palavra e não retemos, porque a nossa mente está divagando, ou porque a gente está conversando sobre outras coisas, ou porque nós... Aqui, de novo, né, a gente lidava muito lá atrás, quando eu fui pastor de adolescente, a grande luta que era assim, o adolescente pode usar o celular no culto? Pode, porque a gente tem a Bíblia no celular, muitos usam. Mas, e aqui eu estou falando para nós adultos, tem aqui a Mariana, que é adolescente, o Caio, né, como que é o teu nome? O Pedro, mas nós já estamos, né, entendendo. Seria um absurdo, me perdoem, eu entrar no templo para adorar a Deus, pegar o meu celular e abrir ali numa rede social e ficar passeando por ela, sem ter conexão com Deus. Como que você lida quando alguém vai falar com você e não presta atenção em você? Lá em casa a gente tem uma luta. A Raíssa é bem chata, tá ali ela, minha filha. Esse dia eu falei isso, mas hoje até aqui eu falo com propriedade. A Raíssa chega para falar comigo com a Tânia está lá no celular, eu às vezes estou com o computador também no celular, e ela começa a falar. E se a gente não põe do lado, ela vira, faz bico como criança de 10 anos e sobe. A gente fala, Raíssa, volta. Vocês não prestaram atenção em mim. Como você age quando você fala e alguém não te olha nos olhos? Como você age quando alguém chega para falar com você, que seja marido, esposa, filho, amigo, não importa, irmão, e aí você vê um desinteresse. E aí você se sente mal, irritado, né? Que bom que Deus é misericordioso. Imagina Deus olha o meu pensamento e o seu. Imagina se Deus não fosse amor, né? E a gente ia levar cada, né? Presta atenção, volta, porque eu estou falando com você. Essa necessidade de nos conectarmos de fato com Ele. Então, quando nós viemos ao culto, quando você para... E aí, agora não tanto, você que está em casa, acho que eu parei de pegar no teu pé, né? Eu dizia assim para o povo que estava em casa, quando a gente estava com o templo aqui fechado. E, gente, isso porque, assim, para nós que estamos aqui, pessoal que está ministrando louvor, quando nós estamos pregando, como é difícil ver esse templo vazio, pregando para essa câmera, não tenho noção de quem está do outro lado, a sensação, às vezes, de estar falando para o nada. Quantas vezes aqui, e às vezes o pastor Robson, o Eric, a Ingrid lá, o pessoal lá da transmissão, correndo, porque dava problema, e aí eu pensava, eu estou pregando para o nada, Senhor. E aí eu tinha que continuar a fazer um exercício de fazer de conta que eu não tinha escutado o que eles estavam ali cochichando, falando, correndo, porque eu precisava focar crendo que Deus em algum momento usaria, ou se também não tivesse, de alguma forma Deus ia usar, e a gente teve experiências de não sei o que acontecer e a câmera parar, mas o culto continuou transmitindo. Eu não lembro quando foi isso, o Eric ficou perplexo ali no final, porque a câmera parou, mas a pregação continuou chegando do outro lado. Como? Não sei, coisa de Deus. Mas como era difícil estar aqui sem ter vocês aqui no templo. Porque a sensação de solidão, a sensação de vazio era muito grande. E aí eu dizia para as pessoas que estavam em casa, eu dizia assim, olha, para tudo, não mexe no fogão quando você está aí agora, né, ouvindo a pregação. Não se preocupe com a máquina de lavar roupa, esquece o celular do lado, mas foque neste tempo seu com Deus. Falava, continuo pedindo, por quê? Não é por minha causa, não é para mim. Assim como hoje essa palavra para mim e para você aqui no templo, é assim, venha ao culto, esteja íntegro, inteiro aqui.
Preste atenção naquilo que Deus está falando. Eu fico impactado que quando eu vou preparar uma pregação, Deus fala comigo. Quando eu prego, Deus fala comigo. E quando eu chego em casa, eu vou ouvir de novo. Às vezes eu falo para a Tânia, eu sou muito boca aberta, eu choro ouvindo Deus pregar para mim, através de mim. Porque Ele faz. Ele é soberano. E eu e você não estaremos prontos nunca na nossa vida ao ponto de não termos algo que Deus queira falar comigo e com você. Algo que Deus não queira moldar na minha vida e na sua para nos levar ao centro da vontade dEle. E neste momento que Ele nos convida a irmos fundo, a buscar o avivamento, se eu e você queremos caminhar juntos para ver a glória de Deus, e nós cantamos, né? Eu quero ver o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Se eu quero realmente sair da canção e viver isso de verdade, não vai ser no raso, não vai ser com medo, não vai ser não investindo tempo nele, não vai ser fazendo de qualquer forma, não vai ser negando a mim mesmo, não vai ser agindo da forma que eu quero, não vai ser sem a orientação dele, sem ouvir a ele. Então, se talvez para você esse tema pareça um pouco exagero, é exatamente assim que é. Então não é exagero, é necessário, porque eu e você temos os nossos vícios, né, os vícios no comportamento, a nossa forma de agir, e quando a gente é alertado para esse tempo com Deus, para essa integridade com Deus, nós começamos a nos cuidar, a nos policiar. E aí quando nós pararmos, eu creio, em nome de Jesus, eu e você que estamos aqui, eu e você que está em casa, e não que a gente já não o fizesse, tá? Eu não estou aqui fazendo julgamento, mas sem dúvida, quando nós pararmos na presença do Senhor, nós vamos lembrar, opa, paro tudo porque eu quero estar inteiro na presença do meu Senhor, porque Ele é digno da minha adoração, Ele é digno que eu esteja inteiro na presença dEle. Então, eu me lembrei aqui agora, em 2003, eu acho, nós fomos morar um período na cidade do interior do Paraná, chamada Apucarana, e eu fui pregar para os jovens, nem sonhava em ser pastor jovem, adolescente, num sábado à noite. E eu tenho um pouco de dificuldade com indisciplina, eu sou meio chato, e aí as meninas, foi a época que a meninada estava começando a ficar muito com o celular, e aí duas meninas que estavam no culto sentaram separado de todos os adolescentes, sentaram do outro lado de uma igreja grande, né? Hoje eu vejo não tão grande, mas naquela época era uma proporção bem maior. Sentaram meio lá atrás e ficaram rindo e com o celular e começou a incomodar. E me incomoda, gente. Me incomoda, eu fico assim, eu perco a concentração, aquilo me incomoda. E aí elas rindo e aí eu não aguentei, eu errei. Eu parei a pregação e eu disse assim, olha, vocês gastaram roupa, água, perfume para vir no lugar errado. Porque vieram ao lugar que era para adoração a Deus, estão fazendo tudo menos adorando a Deus. Eu sei que eu não devia ter feito, não era necessário, mas eu às vezes me pergunto, né, na minha vida, e cada um de nós devemos nos questionar. Quando eu passo por essa porta, quando eu entro num templo, quando eu paro para ouvir uma pregação, eu estou disposto de fato a ouvir o Senhor? Ele quer um relacionamento profundo comigo e com você. Então, quando nós estamos do culto, o que Deus espera de mim e com você? E nós já estamos caminhando para o encerramento. Ele espera que nós escutamos atentamente a sua palavra. Escutar atentamente é escutar e pensar. A gente fala que na relação conjugal, na relação com terceiros, né, no interrelacionamento, a gente precisa ouvir as pessoas prestando atenção. Você já falou com alguém e você vê que ela te ouve, mas não te escuta? Que se você perguntar assim, o que eu te falei, ela vai passar vergonha, porque ela não vai saber te dizer. Deus quer falar. E eu e você, se tivermos discernimento, nós vamos querer ouvir. Depois que nós escutamos o que Deus espera de mim e de você, que a gente coloque em prática aquilo que Ele quer, aquilo que Ele ministrou na minha vida e na sua. E ao mesmo tempo que enquanto nós nos colocamos nessa posição de ouvir e de colocar transformação na nossa vida, que nós possamos nos importar com aqueles que não conhecem ao Senhor e que Ele possa então nos levar a viver aquilo que Ele quer na nossa vida.
quando nós estudamos o discipulado lá do como viver uma vida poderosa de oração, são 5 pontos que a gente estuda. O primeiro deles é longo, tá? Mas eu vou tentar resumir aqui. Eu vou resumir. O primeiro deles nos ensina a chegar diante de Deus e a adorar a Ele. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. E a gente brinca lá que às vezes nós chegamos diante de Deus, tiramos um pergaminho do bolso e já começamos os pedidos como se Ele fosse o Deus que atende às nossas necessidades. Eu brinco, é o Deus supermercado. Vou lá, busco o que eu quero, viro as costas e vou embora. Então, primeiro, eu preciso de um tempo de adoração. E lá, quando a gente estuda, eu falo assim, olha, você não viu a tua esposa, você não viu o seu marido, você não viu o seu filho, você não viu o seu pai. E aí, quando chegam perto de você, como você se sente quando alguém que você ama chega perto de você e já te pede, e nem fala assim, oi, tudo bem? Como você... A gente se sente usado. Né? Nossa, a gente fala para os filhos, é só interesse. Deus quer que eu chegue e você diante dele, que a gente tenha um tempo de adoração a ele. E ele é digno. Segundo ponto que a gente estuda é que nós chegamos diante de Deus e nós precisamos limpar o caminho. Isaías diz que a mão de Deus não está encolhida que não possa abençoar, o ouvido dele não está fechado que não possa nos ouvir, mas o que impede a nossa oração de chegar a Deus? A nossa iniquidade, são os nossos pecados. Então nós limpamos o caminho. Peço perdão pelos meus pecados, no meio eles, olho no olho deles, peço perdão. Então, eu vou falar com Deus, eu vou orar para que Deus possa abençoar a minha vida, a minha esposa, as minhas filhas, o meu trabalho. Eu vou fazer a minha oração pelo meu entorno. Depois disso, eu vou para a intercessão. Todo crente deve ser um intercessor. Quem é o intercessor? É aquele que se incomoda com aquele que ele não conhece, é aquele que ora por aqueles que não têm Jesus, é aquele que dobra o joelho para orar por cura, por outros, e aí nós vamos interceder. E o último ponto da oração, que é o mais conflitante para todos, é quando você é convidado a parar para ouvir Deus. E Deus fala, Ele fala. E como Ele fala? Mas, na maior parte das vezes, nós começamos a falar e quando Deus vai falar, a gente sai de cena, porque a gente não quer ouvir. Ou porque nós não fomos ensinados, ou porque a gente tem medo de ouvir aquilo que Deus vai falar. E muitos de nós, quando Deus está falando, a gente tenta inverter, né? Eu estou fazendo isso, mas eu acho que Deus não tem nada com aquilo. Mas Deus quer falar. Deus quer falar. E eu e você precisamos fazer o exercício de parar para ouvir Deus. E quando nós de fato escutarmos, e quando nós colocarmos em prática aquilo que Ele está dizendo a mim e a você, nós vamos alegrar o coração dele e vamos mais fundo naquilo que ele quer para a minha vida e para a sua. Quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui em cima e nós vamos orar encerrando esse tempo de culto, colocando a nossa história na presença do Senhor nessa noite, pedindo que Ele possa nos levar ao centro da vontade dEle. O texto que nós começamos a pregação, João 4, 23 e 24, diz assim, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu não vou tocar, não é tangível, é em espírito e em verdade. E Ele é real. E Ele está aqui. E Ele quer ter um contato e uma relação verdadeira comigo e com você. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E o segundo texto, bem curtinho, de 1 Tessalonicenses 5,19. Não atrapalhem o Espírito Santo. Não atrapalhem o Espírito Santo. Eu não sei qual é a tua dificuldade, se é que você tem. Eu não sei como é a tua mente. Eu não sei como é a sua concentração. Eu não sei até como você já tinha pensado sobre isso. Mas se você quer ir fundo, se você quer ir fundo neste relacionamento com Deus, se você quer ser boca de Deus onde Ele te levar, se você quer ser de verdade aquele que vai orar e que vai ver o milagre de Deus acontecer, isso me emociona,
Se você quer ser aquele que vai orar por pessoas cativas e ver Deus libertando pessoas cativas de Satanás, se você quer ser aquele que vai ousadamente orar em nome de Jesus, clamando cura e ver a cura acontecer, sai do raso, vai fundo. Porque se nós ficarmos na margem, nós vamos continuar na mesma experiência que temos hoje. Deus espera de mim e de você uma atitude diferente. Que Ele possa ministrar a minha vida e a sua, não só agora à noite, mas que nós possamos continuar ouvindo Ele, porque Ele continua falando. E aquilo que Ele falou hoje continuará reverberando na minha mente, no meu coração e no seu. Até que Ele venha com a outra palavra na quarta-feira. E Ele vai nos levar ao centro da vontade dEle. Bem? Pai, nós estamos aqui nessa noite, o Teu povo, imperfeitos, cheios de falhas. Contamos com a Tua misericórdia e como é bom saber que ela está disponível para nós. Queremos nessa noite pedir ao Senhor que fale no nosso coração. Que nós possamos te ouvir e para isso muitas vezes precisamos fechar a nossa boca porque nós atrapalhamos o Teu mover em alguns momentos. Aquieta o nosso coração na Tua presença nessa noite. Continua conduzindo a minha vida e de cada um que aqui entrou e aqueles que nos acompanham pela internet. E que possamos experimentar da Tua gloriosa presença. Queremos transbordar do Senhor onde o Senhor nos levar. Queremos ver a Tua glória, queremos ver o Teu poder, queremos ver o Teu mover, queremos ver o Teu agir. Queremos experimentar, enquanto aqui estamos, aquilo que nós vamos viver na eternidade. Queremos, ó Deus, quando nos chegarmos lá diante do Senhor, lá naquela mesa, queremos ter liberdade como filhos, de nos sentar muito confortáveis naquela mesa, de olharmos, se assim puder ser, os nossos irmãos que já estão na Tua presença. Queremos olhar e dizer, sim, era verdade, o céu existe. E que nós possamos ter a alegria de passar a eternidade diante do Senhor. Mas agora, neste momento, traz o Teu reino sobre nós. Traz a eternidade agora no nosso coração. Traz o desejo de vivermos já neste momento, embora aqui neste mundo, aquilo que o Senhor tem para nós lá, quando o Senhor nos recolher ou quando Jesus voltar. Ajuda-nos, Deus, a entender que nós não somos deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que nós estamos aqui de passagem. Ajuda-nos a entendermos que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência nesta terra e que em breve, muito em breve, nós voltaremos para casa. Por isso, ó Deus, flua em nós o Teu mover, flua em nós o Teu Espírito, flua em nós a Tua palavra e que nós possamos ser instrumentos Teus, com alegria, onde o Senhor nos levar, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te abençoe nessa semana. O convite que eu tenho feito para você é que durante a semana esteja alerta, abra os teus olhos, abra o teu ouvido e perceba onde Deus está te levando. Perceba as pessoas que Deus trará do teu lado. E seja você um instrumento vivo de Deus para a honra e glória do nome dEle.